10 de maio de 1996, 21 horas. Monte Everest, 28.800 pés. Este homem não consegue se mover. O corpo dele balança ao vento. Temperatura, 40 graus, abaixo de zero. Oxigênio, acabou. Abrigo, nenhum. Seu guia grita direto no seu rosto. Mexa-se ou morra. Doug Hansen já sabe a resposta para isso. Uma parte dele sempre soube disso. Ele já está morto. Abaixo dele está a segurança, o refúgio, o calor, e ele não consegue dar um único passo em direção a isso. O corpo dele já não aguenta mais. Doug sabia que estava no limite antes mesmo de sair do acampamento naquela manhã. Ele já sabia disso na noite anterior. Mesmo assim, ele escalou. E na noite em que morreu, ele já tinha tentado voltar 2 vezes. Nas 2 vezes, o homem que deveria mantê-lo vivo o convenceu a continuar escalando. Esta é a história desses 2 momentos. Como um carteiro de 46 anos de Dakota do Sul, um homem que hipotecou sua casa para estar aqui, cujos alunos fizeram vendas de bolos para ajudá-lo a chegar lá, acaba se tornando um corpo que nunca será encontrado. Bem-vindo ao Extreme. Na noite de 9 de maio de 1996-33, alpinistas de várias expedições saíram de suas barracas a 26 mil pés no Monte Everest e começaram a subir na escuridão. O destino deles era o topo do mundo, o cume do Monte Everest. Em algum lugar naquela fila única de lanternas frontais, subindo pela escuridão, estava Doug Hansen. Ele era um dos 8 clientes da equipe Adventure Consultants de Rob Hall. Se você perguntasse a qualquer um no início da expedição quem tinha mais chances de chegar ao topo, quase todos dariam a mesma resposta: Doug. Doug era simplesmente diferente. Enquanto outros alpinistas estavam tentando escalar o Everest pela primeira vez, Doug já havia alcançado 28.700 pés antes que as condições o obrigassem a voltar em 1995. Ele conhecia a sensação da zona da morte. Os alpinistas que dividiram barracas com Doug o descreveram como um homem forte e em forma que simplesmente estava em seu elemento de uma maneira difícil de explicar, como se escalar o Everest fosse o auge da vida dele. Eles não sabiam que a mesma montanha estava prestes a matá-lo. Em 1996, chegar ao topo da montanha mais alta do mundo ia custar $65 mil. A maioria das pessoas na expedição de Rob Hall mal sentiu isso. Eram médicos, executivos, empresários que já tinham conquistado tudo o que suas vidas profissionais lhes prometeram e agora estavam ali para riscar o Everest de uma lista. Doug era exatamente o oposto. Ele era um carteiro de 46 anos de Aberdeen, Dakota do Sul. Ele se formou no ensino médio em 1967 e foi direto trabalhar. Por 27 anos, ele trabalhou no turno da noite no Serviço Postal dos Estados Unidos em Kent e, quando isso não bastava, fazia trabalhos de construção durante o dia. Estar ali no Everest, naquela temporada de 1996, quase lhe custou tudo. Ele hipotecou sua casa para pagar a taxa da expedição e, quando isso ainda não foi suficiente, sua comunidade entrou em ação. Alunos da escola primária Sunrise, em Kent, Washington, organizaram uma campanha com camisetas para ajudar a enviar seu carteiro local ao topo do mundo. Doug já havia estado no Everest antes. Em 1995, ele chegou até o cume sul do Everest, a 28.700 pés de altitude. Ele podia ver o cume verdadeiro acima dele, a apenas 100 metros verticais de distância. Ele podia ver outros alpinistas lá em cima, parados onde ele passou anos sonhando em estar. Mas já era tarde demais e a neve estava muito profunda. Então, o homem que liderava a expedição, um guia neozelandês de 35 anos chamado Rob Hall, o chamou de volta. Rob Hall era amplamente considerado o melhor guia de alta altitude do mundo na época. Não era alguém com quem se discutia na montanha. Quando ele mandava você voltar, você voltava. Hall estava certo em tomar essa decisão, porque o que aconteceu com Doug naquela descida em 1995 foi catastrófico. Na subida,
Ele estava bem, até forte. No instante em que começou a descer, algo se desligou dentro dele. As pernas dele ficaram pesadas. Ele parou de segurar a corda fixa. Ele estava cambaleando montanha abaixo, como um homem que usou absolutamente tudo o que tinha só para chegar lá e não tinha mais nada para a volta. Naquela temporada, um guia precisou gritar bem perto dele para mantê-lo em movimento. Ele até deu a Doug seu próprio cilindro de oxigênio para ajudá-lo a descer com segurança. Doug desceu em segurança. Ele voou de volta para Kent e voltou imediatamente aos seus turnos noturnos. E todos os dias, durante os próximos 365 dias, aqueles 100 metros eram tudo em que ele pensava. Ele esteve tão perto. O homem que o fez voltar também não conseguia parar de pensar nisso. Rob Hall era um guia que havia construído toda a sua reputação por nunca perder um cliente e sempre realizar seus desejos. Fazer Doug voltar a apenas 100 metros do topo também deixou algo não resolvido dentro dele. Ele sabia que tinha tomado a decisão certa, mas ver um homem sacrificar tudo só para ser chamado de volta quando estava tão perto ia contra tudo o que ele defendia. Então, depois de 1995, Rob pegou o telefone e ligou para Doug em Kent, várias e várias vezes, incentivando, oferecendo, persuadindo. Ele disse que Doug tinha chegado tão perto e poderia conseguir no ano seguinte se quisesse. Ele até ofereceu um desconto significativo se ele voltasse e tentasse de novo. Doug disse que sim. Quando eles finalmente se reencontraram no acampamento base do Everest, na primavera de 1996, a única coisa na mente de Doug e Rob era alcançar o topo, custe o que custar. Mas o corpo de Doug já havia começado a enviar sinais semanas antes mesmo de ele partir para o Nepal. Algumas semanas antes de partir, ele fez uma pequena cirurgia na garganta. Ele não deu muita importância na época, porque planejava se recuperar durante a viagem. Mas algumas semanas não bastaram. No Everest, o ar é tão seco e tão frio que ataca qualquer fraqueza que encontra. Quando Doug chegou ao acampamento base, o que deveria ser um processo simples se transformou em algo muito pior. Durante as subidas e descidas obrigatórias de aclimatação no acampamento base, antes de tentarem o cume, o médico da equipe examinou Doug e descobriu que o frio havia danificado completamente suas cordas vocais. Ele mal conseguia falar e estava em risco de contrair uma infecção respiratória grave. E isso não era tudo. Em 1995, Doug já havia descido desta montanha com queimaduras de frio nos dedos dos pés. Não foi grave a ponto de perdê-los, mas foi suficiente para ele perder o uso funcional de partes deles. Desde então, passou o ano cuidando deles para se recuperar, mas o frio voltava a afetar os mesmos dedos dos pés. A cabeça dele começou a doer muito durante as subidas, uma dor constante e latejante, como se alguém tivesse cravado um prego entre seus olhos. Em 26 de abril de 1996, Doug decidiu que não aguentava mais. Ele chamou Rob Hall de lado e explicou exatamente a situação. "Acabou para mim. Nem consigo falar. A escalada acabou para mim", ele disse. Rob insistiu para que ele não desistisse. Provavelmente, ele já tinha visto isso antes. Um cliente em altitude, exausto e pronto para desistir daquilo que veio buscar. Ele disse a Doug que ele era durão e ainda teria uma chance após se recuperar. Então Doug descansou e, aos poucos, recuperou força suficiente para começar a acreditar nisso. Alguns dias depois, ele disse aos colegas de equipe: "Eu me dediquei demais a esta montanha para desistir agora sem dar tudo de mim." Mas quando a equipe chegou ao último acampamento antes do cume, a 26 mil pés de altitude, antes da tentativa de chegar ao cume, Doug mal era reconhecível como o homem que seus colegas haviam escolhido para chegar lá. Ele não tinha comido nem dormido direito há dias. Seus olhos estavam fundos. Um alpinista que dividiu a barraca com ele naquela noite disse que ele parecia ter sido espancado com um picareta de gelo. Apesar disso, não havia dúvida na mente de Doug. Ele se preparou para a tentativa de chegar ao cume no dia seguinte. Ele estava chegando ao topo. Ele tinha que chegar. 9 de maio
de 1996, 23h30. 33 alpinistas de várias expedições saem de suas barracas no acampamento final antes do cume e começam a subir na escuridão. Após semanas de tempestades que fecharam a montanha e mantiveram as expedições no acampamento base apenas esperando, o tempo finalmente permitiu uma tentativa de alcançar o cume. Todas as equipes que aguardavam no acampamento base há semanas escolheram essa mesma rota para subir a montanha. Desde o início, Doug estava tendo dificuldades. O ritmo dele estava lento, mais lento do que nunca tinha sido. Cada passo custava mais do que devia para ele. Ele tinha dificuldades onde os outros passavam facilmente. Ele não tinha condições físicas para isso. E ele sabia disso porque, algumas horas após o início da escalada, Doug saiu da fila, que subia, e parou. Lou Kaczynski, colega de equipe, aproximou-se para perguntar o que havia de errado. Doug disse a ele que estava descendo. Rob, que fechava a retaguarda, os alcançou e conversou em particular no escuro enquanto a linha seguia acima deles. Ninguém ouviu o que foi dito em seguida. Ninguém sabe o que Rob disse para ele. Ninguém sabe o que Doug respondeu. O que todo mundo sabe é que quando aquela conversa terminou, Doug voltou para a fila. Horas se passaram. Doug subiu junto com a equipe do Rob. Ele estava tendo dificuldades, mas estava acompanhando. Ele conseguia. Mas quando a noite se transformou em amanhecer, em 10 de maio de 1996, Doug e os outros clientes do Rob subiram direto para o que se tornaria o dia de cume mais caótico da história do Everest. A rota até o cume do Everest não é uma encosta larga e aberta, onde alpinistas se espalham e escolhem seus próprios caminhos. Em algumas partes da rota, é basicamente uma trilha em fila única que tem exatamente a largura de uma pessoa. Nas seções mais perigosas, os alpinistas se prendem a cordas fixas, que são a única coisa entre eles e uma queda de vários milhares de pés. Quando você precisa passar por alguém nessas cordas, um de vocês tem que se soltar, se pressionar contra a montanha em uma saliência, às vezes não mais larga que uma bota, deixar a outra pessoa passar espremida e se prender de novo. Isso leva tempo, e tempo a 28 mil pés custa oxigênio, energia e calor corporal a cada minuto que passa. Agora, coloque 33 alpinistas nessa trilha, todos se movendo em velocidades diferentes. Já havia um grande problema esperando para acontecer. Quando Doug e o resto da equipe de Hall chegaram a uma parte plana, a 8.400 metros, eles descobriram outro grande problema. Os Sherpas encarregados das cordas fixas acima desse ponto ainda não as instalaram. Ninguém podia se mover. Então, dezenas de alpinistas ficaram completamente parados no frio congelante a 8.382 metros de altitude, consumindo seus suprimentos de oxigênio e esperando que alguém instalasse as cordas para que pudessem continuar. Eles ficaram lá por quase uma hora. Nesse momento, alguns dos colegas de Doug, entre os clientes, olharam para o relógio. Eram 11h30 da manhã. Eles estavam horas atrasados no cronograma e ainda tinham um longo caminho para escalar. Nesse ritmo, eles provavelmente chegariam ao topo no final da tarde. E é por isso que isso importava tanto. Rob Hall sempre compartilhava uma regra com os alpinistas em todas as expedições ao Everest que liderou. Se você não estivesse no topo ou próximo até as 14 horas, você dava meia volta. Sem exceções, sem negociações. O motivo dele era simples. O sol se põe no Everest por volta das 18 horas. Do cume até a segurança do acampamento, 4 é uma descida de, no mínimo, 4 a 5 horas em boas condições e com as pernas descansadas. Então, se você não começasse a descer até no máximo às 14 horas, poderia ser forçado a descer na completa escuridão e em temperaturas abaixo de zero. No Everest, essa é uma forma heróica de descer. Rob Hall não era de bancar o herói. Ele era um homem calmo e metódico e explicava seu raciocínio para seus clientes. Então, quando seus clientes olhavam para o relógio e viam o quanto o cume ainda estava distante acima deles,
sabiam que era hora de respeitar as instruções de Rob. Mesmo quando decidiram encerrar a tentativa de chegar ao cume, Doug ainda estava bem abaixo. Ele estava, essencialmente, sozinho em sua parte da corda, puxando-se para cima, um passo doloroso de cada vez. No dia do cume, você não caminha lado a lado com seu guia. Alpinistas ficam presos a uma corda estática, permitindo que cada um suba em seu ritmo. Uma única expedição pode se estender por centenas de metros na montanha branca e ofuscante. Por causa do seu ritmo lento, todos os outros membros da expedição, incluindo Rob Hall, já tinham avançado em direção ao cume. Na descida, eles passaram por Doug, que ainda seguia lentamente em direção ao seu sonho. Doug observou enquanto eles desciam. Ele provavelmente já tinha feito os mesmos cálculos. Ele continuou subindo. Às 13 horas, Doug havia alcançado o Hillary Step a 8.800 metros de altitude. O topo ainda estava a cerca de 70 metros acima dele. No ritmo dele, isso significava pelo menos mais 2 horas de escalada. A maioria dos outros alpinistas que saiu naquela manhã já estava descendo. A trilha, cheia de pessoas horas antes, agora se esvaziava ao seu redor. Mas Doug ainda estava subindo, passando pela multidão cada vez menor de alpinistas que desciam, cada um deles um lembrete da decisão que ele escolheu não tomar. A subida estava tirando tudo dele. Cada passo era uma negociação. As pernas dele estavam pesadas. A respiração dele seguia difícil, mesmo com oxigênio suplementar. As horas de escalada esgotaram todas as reservas que ele acumulou durante a breve recuperação no acampamento base. Fico me perguntando se, em algum momento daquela escalada, Doug pensou em voltar. Não há evidências de que ele tenha pensado nisso. Os psicólogos chamam isso de visão em túnel. Quando um objetivo consome tanto da sua vida, tanto do seu dinheiro e tanto da sua identidade, que sua mente simplesmente para de considerar o fracasso como uma opção. Será que Doug, em algum momento naquela encosta, deixou de ser um homem escalando uma montanha e passou a ser alguém que só conseguia imaginar chegar ao cume? Nunca saberemos. O que sabemos é que, por volta das 15 horas, Doug estava avançando pelo trecho final acima do degrau Hillary, a 8.780 metros de altitude. Até então, ele já escalava há mais de 15 horas seguidas. Todos os sistemas dele operavam no limite. Ele se movia, mas a duras penas. Qualquer um que o visse de longe notava isso. O jeito como ele colocava cada pé, o modo como sua cabeça caía entre os passos, o jeito como suas mãos se moviam devagar, quase deliberadamente, ao longo da corda fixa, como se estivessem se lembrando do que deveriam fazer. Ele estava morrendo lá em cima. Ele ainda não parou de se mover. E foi aí que o Sherpa mais experiente do Rob, Aon Dorje, que estava descendo depois de alcançar o cume, viu Doug e imediatamente o parou. Ele olhou Doug nos olhos e mandou desistir. Já estava perigosamente tarde. Eles precisavam descer agora. Foi aqui que Doug fez algo que me horrorizou quando ouvi essa história pela primeira vez. Doug não discutiu. Ele simplesmente balançou a cabeça, levantou o braço devagar e apontou um dedo pesado para o cume acima dele. Ele ia subir. Isso já não era só febre do cume. Isso era um homem fazendo uma troca. Doug havia feito cálculos assustadores em seu cérebro inchado. Se ele tinha levado 15 horas e meia só para chegar a essa saliência, ele definitivamente não tinha força física para sobreviver a uma descida de 4 horas de volta ao acampamento 4. Ele havia gastado cada gota de sua força vital apenas para chegar a 28.800 pés. Voltar agora não garantia sua sobrevivência. No pior cenário, ele morreria como um fracassado que não conseguiu chegar ao cume 2 vezes. Ele já estava morto, e em algum nível profundo e primitivo, ele sabia disso. Desta vez, ele chegaria ao topo, custe o que custar. Andorje já alcançou o cume do Everest mais vezes que quase todos os outros alpinistas vivos. Ele tinha visto o que essa montanha faz com pessoas que ultrapassam o ponto sem retorno e sabia o quão desesperadora era a condição de Doug. Ele tentou fazer Doug entrar em razão.
Ele o avisou que o clima estava perigosamente instável. Ele implorou que Doug escolhesse a própria vida. Doug insistiu que ele iria subir. Então, o Sherpa Ong decidiu que ele mesmo levaria Doug até o cume e desceria de volta o mais rápido possível. Era o único jeito de mantê-lo seguro. Enquanto eles conversavam, Rob Hall estava descendo do cume. Ele os encontrou por volta das 3 da tarde. O próprio Rob havia chegado ao cume às 14h30, 30 minutos além do seu próprio prazo, e em vez de descer como todas as regras que ele sempre seguiu mandavam, ele ficou parado no topo do mundo esperando. Ele não estava confuso, ele sabia que já era tarde. Rob estava esperando por Doug, o homem a quem ele pessoalmente disse que ele conseguiria fazer isso. Ele sabia que o homem que ele recrutou, incentivou e persuadiu a escalar estava a caminho. Ele não conseguia ir embora sem ter certeza de que Doug havia chegado ao topo. Depois de esperar 30 minutos, sem sinal de Doug, Rob decidiu descer para procurá-lo quando encontrou Doug e seu Sherpa de maior confiança juntos. Rob mandou Aung Dorje descer para ajudar outros clientes mais abaixo na montanha e ficou ao lado de Doug. Ele mesmo iria guiá-lo. Juntos, os dois homens avançaram naquele trecho final, um passo de cada vez. Às 15h20, um fotógrafo de outra expedição registrou uma fotografia de Doug Hansen. Ele está a 40 metros acima do degrau Hillary, preso à corda fixa, ainda subindo. O cadarço da bota esquerda dele se soltou e está balançando ao vento atrás dele. Ele já estava escalando há quase 16 horas naquele momento. Essa foi a última vez que alguém o veria com vida. Por volta das 4h30 da tarde, 2h30 após o próprio prazo de retorno de Rob Hall, Doug Hansen chegou ao cume do Monte Everest. Ele foi a última pessoa a chegar ao topo naquele dia e já estava escalando há 17 horas seguidas naquele momento. Ele finalmente conseguiu. Por um momento, Doug e Rob ficaram juntos no topo do mundo. Não houve comemoração, nem fotografias, apenas dois homens exaustos que, no fundo, sabiam exatamente o que tinham acabado de fazer consigo mesmos. Rob sempre repetia um ditado para cada cliente que guiava. Com determinação suficiente, qualquer idiota consegue subir essa montanha. O truque é conseguir descer vivo. De pé no topo, às 4h30 da tarde, com o sol já se pondo no horizonte, essas palavras nunca fizeram tanto sentido quanto agora. No momento em que Doug descansou o suficiente para recuperar o fôlego, Rob imediatamente virou os dois e eles começaram a descer. O céu ainda estava claro, mas o sol estava caindo rapidamente em direção ao horizonte. O vento estava calmo, calmo demais. O tipo de silêncio que montanhistas experientes temiam. Porque no Everest, a calmaria, naquela hora, não significa segurança. Significa que algo está por vir. Eles continuaram subindo, lentamente. Doug mal conseguia acompanhar. As pernas de Doug tremiam desde o início. Doug estava lento ao manusear as cordas. Doug estava desajeitado no gelo. E depois de 17 horas de escalada, Doug estava quase inconsciente a essa altura. Doug usou todas as forças que tinha para colocar um pé na frente do outro, com Rob ao lado dele, empurrando, cutucando e incentivando. Esse era o pior pesadelo de um guia. Não podia ficar pior. E então Rob percebeu algo. O vento estava aumentando, não aos poucos, mas rapidamente. Nuvens escuras e densas, que estavam paradas nos picos distantes a tarde toda, de repente avançaram rapidamente para o Everest. Em poucos minutos, a temperatura caiu para abaixo de zero. O vento passou de um sussurro para 160 km por hora. A neve e o gelo que estavam parados na encosta da montanha se desprenderam e preencheram o ar ao redor deles num turbilhão tão denso e tão rápido. Mal conseguiam ver a corda à frente. Rob ficou atônito. Ele sabia o que estava acontecendo. Tudo o que ele temia estava acontecendo de uma só vez. Veja, há um motivo pelo qual Aung Dorje queria tanto tirar Doug daquela montanha antes. Meteorologistas emitiram alerta aos alpinistas antes da expedição começar. Uma grande tempestade se formava sobre o Everest.
Os meteorologistas haviam previsto sua chegada para 11 de maio, o dia após o dia do cume. Então, toda a expedição na montanha naquela temporada havia construído todo o seu plano em torno de uma única suposição: subir e descer no dia 10 de maio. Esteja seguro na barraca antes de a tempestade chegar no dia seguinte. Pela primeira vez, Rob quebrou suas regras, esperando que o tempo permanecesse estável. Essa era a única margem de segurança. Mas a montanha tinha outros planos. A tempestade os atingiu como uma parede. Em um momento, eles podiam ver a rota abaixo deles. No seguinte, tudo desapareceu. O vento era tão violento que quase os empurrava fisicamente de lado, na face da montanha. E em algum lugar dentro desse caos estava Doug Hansen, ainda de pé, ainda se movendo, mas por pouco. Cada passo que Doug dava era um sofrimento. Naquele momento, ele já estava na zona da morte há mais de 18 horas. Os sistemas do corpo dele já tinham passado do ponto sem volta. Ele estava perdendo e recobrando a consciência, parte homem, parte máquina cambaleante. E ao fundo, ao redor dele, estava o caos de uma tempestade no Everest. Rob se colocou diretamente na frente de Doug, e de alguma forma eles continuaram, um passo após o outro. O vento uivava contra eles de todas as direções. Mas Rob já tinha estado nesta montanha 5 vezes. Ele conhecia essa rota melhor que quase todos. Ele sabia onde pisar, onde prender o equipamento, onde o gelo era mais espesso e onde a rocha era sólida por baixo. Ele ia levá-los para baixo. Doug simplesmente seguiu a orientação dele. O que mais ele poderia fazer? Ele já sabia a verdade brutal. Ele tinha passado a vida inteira para subir essa montanha e não tinha absolutamente nada sobrando em suas reservas físicas para bancar a descida. A única pergunta que restava era até onde seu corpo conseguiria descer antes que seu coração finalmente parasse. Mas Rob acreditava, então talvez eles conseguissem. Quem sabe? Eles avançaram em meio à quase total falta de visibilidade até chegarem ao topo do degrau de Hillary, uma parede de rocha e gelo de quase 12 metros, praticamente vertical, um dos últimos grandes obstáculos entre o cume e a segurança. Em boas condições, com as pernas descansadas e boa visibilidade, leva talvez 10 minutos para descer. Você se prende à corda fixa, se abaixa usando as mãos e sai no final. Rob se prendeu à corda fixa e começou a descer. Ele chegou ao final e olhou para cima, se encostando na montanha. Era a vez de Doug descer. Mas onde Doug estava, o mundo tinha se reduzido a quase nada. Ele sabia que precisava descer. Ele podia ver a corda. Suas mãos sabiam o que fazer. Elas já fizeram isso milhares de vezes. Mas ao tentar pegar a corda, seus dedos não conseguiam se fechar ao redor dela. Ele tentou de novo. Eles escorregaram. As mãos dele falharam, como se fossem equipamentos que pertenciam a outra pessoa. As pernas dele estavam travadas. Ele apenas ficou parado ali, balançando ao vento, tentando, sem sucesso, fazer o corpo reagir. Em algum lugar abaixo dele, através da tempestade e da escuridão, ele podia ouvir Rob gritando seu nome, dizendo para ele descer agora. Ele podia ouvir. Ele só não conseguia responder. Aviso rápido. Todo mês no Patreon, lanço um vídeo exclusivo que não está em nenhum outro lugar. Link na descrição. Rob subiu de volta ao degrau Hillary. Ele segurou a mão direita de Doug e fez os dedos dele se fecharem em volta da corda fixa. Talvez ele achasse que Doug só precisava de algo para se firmar na descida. Mas os dedos de Doug pareciam de pedra ao tocar na corda. Rob pressionou com mais força. Eles escorregaram novamente. Ele tentou uma terceira vez. O resultado foi o mesmo. Não restava nada que ele pudesse fazer. Era um alpinista sem mais o que oferecer. Doug já estava morto e ele sabia disso. E Rob também sabia disso. Rob pegou seu rádio. Sua voz, ao falar com o acampamento base, era tensa, porém controlada. Ele relatou que Doug estava sem oxigênio e fraco demais para descer o degrau de Hillary. Eles precisavam que suprimentos novos fossem trazidos imediatamente. O acampamento base ouviu ele. Um dos guias, Andy Harris, se ofereceu para levar oxigênio até ele. A ajuda estava a caminho. Restava a Rob e Doug apenas esperar.
Ninguém pode afirmar com certeza o que aconteceu depois. Sabe-se que o picareta de gelo e a jaqueta de Andy foram achados depois, no cume sul, indicando que ele chegou lá. Rob nunca confirmou que ele chegou. E numa noite como aquela, o único motivo para ele não confirmar a entrega de mais oxigênio seria se essa entrega nunca tivesse chegado. Andy Harris nunca mais foi visto com vida. Enquanto isso, as chamadas de rádio não paravam. Guy Cotter, um dos amigos mais próximos de Hall, estava ouvindo do acampamento base. Às 17h30 ele pegou o rádio e disse diretamente a Rob o que todos estavam pensando, mas ninguém queria dizer. Deixe Doug, desça sozinho. Salve-se. Houve uma pausa. Vento. Estática. Então a voz de Rob voltou, calma e definitiva. Nós dois estamos ouvindo. Doug estava deitado ali, consciente, ouvindo pessoas no rádio debatendo se deveriam abandoná-lo. Ele ouviu Rob dizer ao mundo que já sabia que ficar com Doug era praticamente uma sentença de morte. Ele sabia fazer as contas. Ele não ia a lugar nenhum. Fico pensando se ele sentiu gratidão por Rob estar ficando, ou talvez tenha sentido culpa por saber que ficar ali ia matar os dois. Se naquele momento, com tudo reduzido ao essencial, ele pensou sobre sua vida, seu filho, se tudo aquilo tinha valido a pena. Nunca saberemos. Depois daquela transmissão, o rádio ficou em silêncio e permaneceria assim pelas próximas 12 horas. Durante a noite de 10 para 11 de maio, Rob e Doug lutaram para descer da degrau de Hillary. Eles levaram mais de 12 horas para percorrer talvez 150 metros. Eles rastejavam e paravam a cada poucos minutos, avançando centímetros na tempestade. Às 2h40 da manhã, mais de 9 horas depois que a tempestade começou, alguém no acampamento base ouviu uma transmissão de rádio entrecortada. Estática, vento uivando. Então uma voz gritou: "Continue se movendo, siga em frente." Era Rob, ainda tentando, ainda guiando, ainda lutando para manter Doug vivo. Mas às 4h43 da manhã do dia 11 de maio de 1996, quando a voz de Rob voltou a soar no rádio, tudo havia mudado. Sua voz estava fraca, rouca, mal audível por causa do vento. Ele ligou para informar que estava no cume sul, a 28.700 pés. De alguma forma, ele tinha descido da degrau de Hillary, mas estava sozinho. Cotter fez a pergunta que ninguém queria fazer. "Rob, onde está Doug?" Houve uma longa pausa. Vento. Estática. Então 3 palavras voltaram através da escuridão. Doug se foi. Sem explicação ou detalhes, apenas essas 3 palavras. Doug Hansen morreu em algum lugar naquela montanha, entre o degrau Hillary e o cume sul. Analistas especialistas acreditam que seu corpo caiu milhares de pés no Tibete, no lado leste da montanha. Seu corpo nunca foi encontrado. Ele tinha 46 anos. O próprio Rob Hall também nunca conseguiu descer. Ele morreu no cume sul na noite seguinte, 11 de maio, após passar mais de 30 horas exposto na montanha, sem abrigo, sem oxigênio e sem ter como descer. O corpo dele permanece no Everest até hoje, congelado em uma pequena caverna, onde passou suas últimas horas de frente para o cume, olhando para o lugar onde esperou por Doug Hansen e tomou a decisão que custou tudo para os dois. Este próximo Sherpa fez uma escolha fatal semelhante. Ele deveria estar 90 minutos à frente de todos naquela noite, instalando as cordas que manteriam todos vivos. Ele não estava. E o motivo disso fez dele o Sherpa mais odiado da montanha. Assista a este próximo vídeo